Seja bem-vindo a mais uma aula de Física com Ferrugem. A nossa aula número 2 de Dinâmica, as leis de Newton, galera. Isaac Newton, ele foi um grande físico inglês e tem uma célebre frase: se eu vi mais longe foi porque está sobre ombros de gigantes. Isso se refere aos outros físicos que vieram antes dele. Por exemplo, Galileu Galilei, galera, né? Copérnico e vários outros aí que vieram antes dele. Então a gente começa o nosso conteúdo com o conceito de inércia. O conceito de inércia era conhecido antes de Newton, né? O próprio Aristóteles tinha uma ideia do que era inércia. O estado natural de um corpo é o repouso, exceto para corpos celestes, ou seja, todos os corpos que estavam aqui no planeta Terra, aqui na superfície, né? O estado natural dele é parado, em repouso. Beleza? Só quem podia estar em movimento perpétuo era os astros, os corpos celestes. Isso daí perdurou por séculos, até aparecer, né, um grande cientista chamado Galileu Galilei. Né? Galileu Galilei, para o conceito de inércia, ele dizia o seguinte: os corpos têm tendência natural de se manter no seu estado de repouso ou seu estado de movimento retilíneo uniforme, e esta propriedade é denominada inércia. Então, para Galileu, né, o estado natural de um corpo é o movimento retilíneo uniforme e o repouso. Então, quem tivesse em repouso estava no estado natural, mas quem tivesse em movimento retilíneo uniforme também estava no seu estado natural. Olha como já evoluiu. Para Aristóteles, o estado natural dos corpos era o repouso. Galileu chegou e disse que era o repouso e o movimento retilíneo uniforme. Aí aparece, né, o grande Isaac Newton, que dita a sua primeira lei, que é o princípio da inércia. E a tradução do livro que ele publicou, gente, né, o Princípio, diz o seguinte: todo corpo no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudar por força a ele aplicadas. Essa é a tradução do Princípio. Vamos ver um outro enunciado, né, um enunciado aí mais moderno, vamos dizer assim. Todo corpo em repouso tem tendência a permanecer em repouso, e todo corpo em MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme, tem tendência de permanecer em MRU, desde que forças externas não atuem sobre o corpo. Olha lá, gente, que bacana, né? Para Aristóteles, lá nos primórdios, o estado natural do corpo era o repouso. Para Galileu, era o repouso e o MRU. E Newton completou agora. Gente, é o repouso, o MRU, desde que forças externas não atuem sobre esse corpo, que está em repouso ou em MRU. E ele fechou o princípio da inércia, a primeira lei de Newton. Beleza? Arrancada, gente. Quando você sobe num ônibus, ou num trem, ou um metrô, um carro qualquer, um veículo qualquer, e você não se segura, né, o ônibus está em repouso e você está em repouso junto com ele. Quando ele sai do lugar, a sua tendência é de continuar em repouso. Ó, todo mundo cai, né, gente? E na freada? Quando você está dentro do ônibus de movimento, você está em movimento junto com o ônibus, lógico, e o ônibus de repente freia, né? Aí quando ele freia, acontecem essas coisas aqui bonitas, né? Olha lá, freou, eita, todo mundo se acaba para frente, né? Ó, lá na arrancada você vai para trás do ônibus. Quando o ônibus freia, você vai para frente do ônibus, porque sua tendência é continuar em movimento. Olha mais outra aqui, ó. Tá aí, o ônibus está tranquilo aí,
De repente vai frear, eita, todo mundo veio. Acho que foi até uma batida, né? Foi uma freagem muito brusca, na verdade. Segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Diz o seguinte, Newton disse o seguinte, a resultante das forças aplicada a um ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Ou seja, quando você aplica uma força em um corpo, nesse caso o pé chutando a bola, você aplica uma força resultante, e tem uma consequência que a gente já estudou na aula passada. Se você ainda não viu, veja o vídeo anterior. E gera uma consequência, que é a aceleração. Observa, causa e consequência, hein, gente? Então, pelo enunciado, diz o seguinte, que a força resultante é a massa vezes a aceleração. E uma observação muito importante, né? A aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Lembre-se que os dois são vetores, hein? Então tem módulo, direção e sentido. Ora, a direção e o sentido da aceleração é a mesma da força resultante. Unidades de medida de força. Temos aqui no Sistema Internacional de Unidades, ou Sistema MKS, temos o Newton, a unidade de massa é o quilograma, e a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. E também existe o sistema CGS, C de centímetros, G de gramas, S de segundos. A força é o Dina, representado pelas letras DYN, né, o DIN. A massa é o grama, G minúsculo. E a unidade de medida é o centímetros por segundo ao quadrado. Uma observação, o sistema MKS, também chamado de Sistema Internacional, o M significa metros, o K, quilograma, e o S, segundos. Então, existem outras unidades de força, além do Sistema Internacional e do Sistema CGS. Também temos a unidade técnica de força, né? Que é o KGF, que é o quilograma-força. E um KGF equivale a 9,8 newtons. E um newton equivale a 10 elevado à quinta potência din, né? Ou seja, dinas. Um newton equivale a 100 mil dinas, né, gente? 10 elevado à quinta. Estamos agora na terceira lei de Newton, né? Terceira lei de Newton, princípio da ação e reação. A toda força de ação corresponde a de uma reação, de modo que essas forças têm a mesma intensidade, sempre a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos, estando aplicados em corpos diferentes. Olha lá. Força de ação. Gente, a mão exerce a força no rosto. É a força de ação. E automaticamente existe uma reação, uma resposta, né, que é o rosto exercendo uma força na mão. Então, a princípio de ação e reação. Sempre a mesma direção, mesma intensidade, mas em sentidos contrários e em corpos diferentes, hein? Agora a gente vai falar, né, de uma aplicação da terceira lei de Newton, que são as questões de bloco, muito famosas, né? Olha lá. Vamos supor, se um corpo A exerce uma força FA, um corpo B, este também exerce uma força FB, tal que essas forças, olha lá, gente, então tem uma força F que empurra o A e o A empurra o B. Então, ó, força que A faz em B, FAB. E o B vai reagir, ele vai aplicar uma força em A, que é a força que B faz em A, FBA. Então, FAB, força que A faz em B, FBA, força que B faz em A. Fazendo o diagrama do corpo livre, ou seja, se eu separar e vou
estudar cada corpo separadamente, eu tenho o corpo A e as forças que atuam sobre ele. É a força F e a força que B faz em A. E no corpo B, Ferrugem? Eu só tenho uma força, que é a força que A faz em B. Tranquilo? Ora, continuando então no mesmo raciocínio, gente, a gente pode concluir o seguinte. Pela terceira lei de Newton, as forças de ação e reação têm as seguintes características, hein? Primeira, a mesma direção. Ação e reação têm a mesma direção. Olha lá, sentidos opostos. A força AB está para a direita e a força BA está para a esquerda. Mesma intensidade, ou seja, eles têm o mesmo módulo. Então, olha lá, força AB, módulo de AB, da força AB, é igual ao módulo da força BA. Uma observação, gente, muito importante. As forças de ação e reação nunca, jamais vão se anular. Por quê? Porque eu atuo em corpos diferentes, tá, gente? Quando eu recebo um soco no meu nariz, com uma força F, pela terceira lei de Newton, eu reajo. Dou uma narigada na mão do oponente com a mesma força F na mão dele. Mas se anula? Não. Por quê, gente? Porque a força que ele aplicou foi no meu nariz. E a força que o nariz aplicou foi na mão dele. Quem leva pior? Ora, o nariz é mais maleável, é mais sensível, então o nariz ele vai levar pior. Não é verdade? Porque não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. Olha lá, muito legal essa imagem, né? Porque o foguete consegue voar, né? Pela combustão, o ar que é expelido pela explosão lá, pela combustão, é empurrado para baixo. Então tem uma força F para baixo, para cima, com a mesma força, gente. Com a mesma força F. Para cima. Por que então o foguete consegue subir, Ferrugem? Porque você faz uma força para baixo, né? E recebe uma força para cima, porque elas não se anulam porque estão atuando em corpos diferentes. Olha lá, o foguete empurra os gases para baixo na combustão. E os gases empurram o foguete para cima. A reação. Beleza, galera? Por enquanto é só. Até a próxima aula. Um abraço do Ferrugem.